Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são absolutamente a mesma coisa? Essa é a pergunta que eu deixo pra vocês e essa é a revolta que eu preciso colocar no coração de vocês. Por que nós vamos aceitar que a mesma coisa nos governe o tempo todo e a gente se sinta um otário num jogo de cartas marcadas? Eu não quero aceitar, vocês não podem aceitar. Não podem nunca aceitar, nunca aceitem, não aceitem a teimosia do seu pai, do seu irmão, da sua noiva, da pessoa que olha pra você e fala, não, eu vou votar no Flávio. Não aceite, não aceite, é o seu destino, é a sua chance, é a nossa chance. Nós temos a chance de chegar lá e fazer algo que nenhum deles fez. Para que eu possa no dia 5 de janeiro embarcar primeiro para o Ceará, depois para o Rio de Janeiro, para começar a eliminar um a um os membros dessas facções. Vamos falar em bom português, para que a gente possa purificar com o sangue dos malditos bandidos que mataram tanta gente brasileira o chão do nosso país. E é com essa palavra que eu vou fazer. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão ter os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões, tem que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Vamos ganhar a eleição? Vamos. É isso aí. Hoje saiu pesquisa Atlas, vamos cravar aqui 8%. No cenário com Haddad já 9,8, algo assim. Tiramos 7 pontos pro rachador vagabundo, tá? E começamos estranhamente a nos aproximar da tal da reta final. O que é a reta final? É o momento quando todos os brasileiros vão começar a se preocupar com o assunto que deveria pautar a vida deles, mas que eles não ligam porque estão falando de futebol, de Virgínia ou de coisas menos importantes. Então, sim, meus amigos, virá o processo eleitoral. E sim, meus amigos, a gente vai chegar com força. E por que com força? A minha meta de bater os tais 10% até o início das eleições, nós vamos bater. Nós vamos bater já na próxima pesquisa Atlas. A minha meta de ter o Flávio destruído, sem possibilidades de vencer o Lula no segundo turno, essa a gente já bateu antes, porque ele realmente resolveu se bater, né? O homem é uma máquina de cometer erros, o homem não pode ver um escândalo de corrupção que ele abraça. Me dê, me dê! Haverá vazamentos sobre eles, já conversei com gente da imprensa, gente grande da imprensa, então teremos esses vazamentos. Queria dar um tchauzinho, ó, tem uma menina que tava com uma oncinha ali, parabéns, muito bom, maravilhoso, obrigado, viu? Muito bom. Foi ela que pintou? Parabéns, muito bom, muito bom. Ele estava lá, né? Ele não pode ver um escândalo que ele já sai se envolvendo. Então estaremos nós sendo com a única saída para que o Brasil não caia na mão de Luiz Inácio Lula da Silva pela 4ª vez. E vamos colocar o problema. O que representa Lula vencendo as eleições brasileiras? É um inferno, e é um inferno com 4 ministros do Supremo nomeados por ele. É um inferno em que ele vai controlar o Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário e utilizando as ações que estão na mão do Flávio Dino contra o Congresso, ele vai tomar o comando do Congresso, porque ele vai acabar com as emendas, algo que eu também vou fazer chegando à presidência da República, ou seja, eu vou copiar uma estratégia dele, eu vou usar o STF para pegar as emendas desse Congresso de bandido, tá? Mas infelizmente ele vai fazer isso não para bons objetivos, ele não vai fazer isso para iniciar uma guerra contra o crime organizado, ele vai fazer isso para apenas cooptar o Congresso para fazer o que ele já fazia no período do Petrolão, aquilo que ele era especializado em fazer, comprar apoio, ficar tocando a agenda dele e manter o Brasil na mais pura impunidade e se sabotando economicamente. Então, o Brasil cair na mão do Lula, agora, nessas eleições, é o Brasil adotar o caminho de uma forte venezuelização. É um cenário horroroso. Aí alguém há de dizer, mas Renan,
O capitão tem um filho, aqui em Caxias, o pessoal gostava, né, do filho dele nas últimas eleições. O filho dele representa o projeto de poder do Centrão. Então, se a vitória do Lula representa uma tomada petista do poder, mesmo com ele muito queimado, uma eventual vitória do Flávio, que não acontecerá, porque o Flávio não tem chances, mas vamos aqui fazer o exercício de imaginação, representa o Centrão corrupto brasileiro, fazendo um grande acordo que vai manter um corpo moribundo no poder, que seria o Flávio, e os negócios sendo feitos por esses mesmos partidos corruptos. Nenhuma agenda importante vai andar, porque eles têm medo. Nenhuma briga com o STF vai andar, por exemplo, para você poder derrubar a DPF das favelas, para que o crime organizado seja destruído com o trabalho que nós queremos fazer, eles tentam imitar. Vocês sabem, eles imitam todas as nossas propostas, mas se cutucar direitinho, falar, mas o que você quer dizer com prendeu ou neutralizou? Ele não sabe. Eles não têm ideia do que é enfrentar o Comando Vermelho e o PCC, porque eles nunca leram ou estudaram nada sobre isso. Então o senhor Flávio Bolsonaro apenas vai entregar o governo para o Centrão, tanto que ele queria que Ciro Vorcaro Nogueira, fosse o seu vice. E sobra este que vos fala, ou melhor, sobra a gente na terceira colocação nesse instante. Sobra nós. E porque eu odeio falar em primeira pessoa, porque eu nunca acho e nem devo achar que o mérito é meu. Não há mérito meu. Eu represento um exército, eu represento uma força, eu represento um movimento. E vocês me deram a oportunidade e o privilégio de estar nessa posição. Foram vocês ao redor do Brasil que resolveram ouvir e vocês escolheram que por mim eu estava administrando tanto o MBL quanto o Partido Missão. Eu falei, ok, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. E estamos fazendo da melhor maneira possível. Nós já estamos em terceiro, e se você somar hoje as intenções de voto, tanto do Caiado quanto do Zema, não dá as intenções de voto que eu tenho. Ambos sendo governadores de 2 estados. Para ser mais direto, eu tenho mais intenções de voto na região centro-oeste, que é a região do Caiado, do que o Caiado. E por que isso está acontecendo? Porque nós somos um movimento de verdade na sociedade civil. Nós somos um movimento de decência na sociedade civil e nós somos um movimento de ruptura com as coisas que estão acontecendo. Um amigo nosso estava agora nos Estados Unidos, conversando com grandes banqueiros americanos, e eles falaram assim, e aí, pronto para o presidente Renan? Um americano falou. Aí ele, como é que é? Pronto para o presidente Renan, porque é óbvio que vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos outros países, certo? Ele falou, olha, o Brasil é um pouco mais difícil, porque as pessoas gostam de um corrupto. Na América Latina vocês todos gostam de corruptos, é óbvio que o Renan vai ganhar. E os americanos estavam ali, de acordo com ele, muito certeiros de que esse fenômeno vai tomar o processo eleitoral. E não fôssemos nós um país viciado em futebol, esse processo estaria um tiquinho mais acelerado. Eu volto a colocar, eu não sabia, eu sabia que a Copa do Mundo ia diminuir um pouco o nosso engajamento, mas eu não sabia que ia diminuir tanto o engajamento das discussões sobre política no nosso país. Simplesmente não há mais tema político acontecendo mais, ninguém está discutindo, as pessoas estão discutindo por qual vai ser a escalação contra a Noruega, o que vai acontecer com o Haaland. Eu tive que voltar a falar com meus amigos noruegueses e tal, para fazer collabs sobre futebol, porque ninguém quer falar de política. Tudo bem, é da vida, mas isso vai cobrar um preço que é, nesse instante, a gente não está conseguindo ter o crescimento por conta da Copa que a gente gostaria de ter. E eu sou muito exigente comigo mesmo, muito exigente comigo mesmo. Eu acho, eu sou um bosta, eu sou, desculpa o tempo, tinha uma menina ali, né, falando palavrão, eu sou uma desgraça. Ei, Renan, cala a boca, Renan. Renan, fica quieto, eu fico tomando bronca, né? Tem 2 grupos, tem um grupo do MBL, um grupo interno que tem o Kim, tem a Amanda, tem Arthur, tem Guto, tem o meu irmão. E tem um grupo de campanha que tem mais pessoas. E os 2, Renan, atenção, momento terapia com o chato do Renan. Vai, Renan, tá tudo bem. Aí me mostram os dados, a pesquisa foi maravilhosa. Tirou 7 pontos pro Flávio, aumentou o conhecimento, diminuiu a rejeição, o que prova a nossa tese. Quanto mais conhecido nós formos, mais nós vamos converter e a gente vai ganhar essa bagaça. É uma verdade, a pesquisa foi boa demais. Todos estão estagnados, o único que cresceu fomos nós, e nessa pesquisa eles ainda botaram no cenário que eu cresci, 13 candidatos, na última tinha 7. Porque sim, estão colocando, por uma mera liberalidade em conversas político-partidárias, vários candidatos para deixar todo mundo estagnado e não deixar ninguém subir e se isolar em terceiro. Então por isso que a Aécio Neves fica falando, não, me põe na pesquisa. Cabo da Ciolo, me põe na pesquisa. Ou Augusto Cury, que não está fazendo campanha de nada, me põe na pesquisa. Joaquim Barbosa, que nem sei se está no Brasil, me põe na pesquisa. E aí eles inflam e todo mundo pega 0,5, outro 0,3, outro pega 1%. Mas a real é, eles estarão nas eleições? Aécio Neves não será candidato. Eu acho cada vez mais improvável que o Romeu Zema, humilhado pelo próprio partido, seja candidato. Só de tirar essa turma, a gente já teria 10% agora, nesse instante. A nossa meta estaria batida nesse instante.
Então, quando eu olho e falo, poxa, eu exijo demais, não só de mim mesmo, mas do nosso time, mas a gente está conseguindo, a gente está no jogo. E todo mundo, eu conversei com gente de toda a imprensa, está falando, é o jogo do Tostão contra o Milhão, é do Renan do Pneu Furado rodando pelo Maranhão, contra o Caiado que colocou o Kassab como vice, com o Lula com os seus partidos multibilionário e corrupto, e o PL multibilionário e corrupto. São, contra nós, os 3 maiores partidos do Brasil. O PSD, que tem o maior número de prefeituras, o PT, que tem a presidência da República, e o PL, que tem o maior número de deputados. Então, olha o que a história nos reserva, e eu acho isso muito foda. Ups, falei palavrão de novo, me desculpa. Que até deu um chutinho, assim, meio imperial, assim, mas não posso falar palavrão. Aqui não é palavrão. Não? Pode usar. Pode, não, mas é que tinha uma criança, eu fico meio mal. Eu antigamente ficava mal com a famosa vovó evangélica. Mas acho que a vovó evangélica já não tá ligando muito. A criança já é mancada, não posso fazer isso. Então, realmente, esse o destino quis que a gente enfrentasse os 3 maiores partidos com uma grana infinita, com uma estrutura infinita. E aí eu posso olhar, né, o Kassab é o mestre, todo mundo fala, é o maior gênio político do Brasil é o Kassab. Kassab é brilhante, Kassab é genial. Eu falei, tudo bem. Se somar os 3 candidatos a presidente que ele tinha lá pelo partido dele, que ele colocou 3 governadores, 4, né? Eu posso botar o Leite, Ratinho, posso botar o Caiado, o Eduardo Paes, que chegou a sugerir, soma os 4, não dá um Renan, para um partido que tem 7 meses de idade. Então... E sabe, isso não é pouca coisa. A mesma pesquisa de hoje, Atlas, mostrou que esse partido que tem 7 meses de idade já é o 3º partido favorito dos brasileiros. Com 7 meses de idade, amigos. A gente já está em 3º, com 1/3 do PL. Veja, são anos que o PT está se construindo. E a gente já em 7 meses firmou o pé para 7% dos eleitores. Essas pessoas viram um partido chamado Missão, viram a oncinha que ela desenhou e falaram, é aqui que eu vou. Porque claramente a gente está fazendo algo que é muito certo. E claramente quando você faz algo muito certo e você não vende a tua dignidade, e você tenta se aprofundar, e você tenta falar aquilo que é verdadeiro, você traz os melhores. E é esse o ponto que eu queria agora começar o bate-papo com vocês. Precisa ser a revolução dos melhores. Isso aqui precisa ser a revolta das pessoas que têm mais caráter, que são mais inteligentes e que são mais capazes. Isso aqui precisa ser a revolta dos moços e moças, dos homens e mulheres que se negam a se curvar diante daquilo que é errado. E novamente eu preciso comentar, isto será necessariamente mais difícil. Hoje eu acabei de soltar um vídeo sobre um caso, né, cômico, porque tudo no Brasil é muito cômico. Tinha um rapaz chamava Lincoln da Voz. Ele estourou, vocês viram o vídeo dele? Ele, pô, nós trabalha, o dinheiro não fica no fim do mês. E aí você vê, minha mão tá calejada, eu gosto de trabalhar. Eu falei, nossa, esse cara representa muito o que o brasileiro está sentindo. Esse cara tá no ponto. Gravei 2 vídeos de quase 10 milhões de views defendendo ele, só no Instagram. Muita gente defendeu. Ele fez uma vaquinha, levantou dinheiro, ele apareceu num helicóptero com o Pablo Marçal. Eu falei, não. Adivinha? Ele é um influencer, vendedor de curso, vendedor de rifa. E aquele vídeo ele copiou de um outro cara. Palavra por palavra, tintim por tintim. Ele não é um trabalhador de rua, ele é um influencer digital. Ou seja, este é um país realmente desgraçado. É um país realmente desgraçado, em que todo mundo está tentando passar a perna um no outro o tempo todo. Você não consegue nem comungar da revolta uma pessoa, quando você descobre a revolta, é um curso e um gatilho para depois ele te vender alguma coisa no final com o Pablo Marçal. Aí você fala, meu Deus, cara, isso parece, assim, é um eterno pesadelo. E eu sinto esse eterno pesadelo em vários momentos. Eu elejo pessoas no MBL e aí os caras querem se envolver em escândalos de corrupção, como o Sandro Filho, lá em Salvador. Faustino, que era um grande amigo, no fim do dia era só um bosta. Desculpa o palavrão de novo. É difícil. É sempre você dar 2 passos para frente e dar 1 para trás. Porque aqui no Brasil, a ideia de que você tem que ser constante no seu caráter, a ideia de que a tua palavra não tem curva, a ideia de que você vai fazer algo, se você errar, você pede desculpas pelo seu erro. Essa é uma ideia que não existe. Malandro não pede desculpas. Malandro nunca pede desculpas. Malandro está sempre preparando o próximo golpe.
Malandro é o homem que ganha na namorada, ganha na esposa, e depois vai com aquele papinho leve, levando lá na conversa. Malandro é o cara que vende um produto ruim pro outro, e sabe quanto vai acabar comprando dele de novo por hábito. Nós somos uma nação, infelizmente, de malandros. E você é premiado com o quanto você seja mais e mais malandro. E eu acho que isso está na gênese de todos os nossos problemas. Nós temos que nos rebelar com o malandro. Nós temos que nos rebelar com a pessoa que promete um ganho fácil. Porque o malandro, na política, encontra o campo mais fértil de todos. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões, tem que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Porque a política entendeu que é muito fácil tirar onda com o brasileiro. Que o brasileiro é, em grande medida, o otário que acha que é malandro. Repara uma coisa, a gente gosta aqui nesse país de tirar sarro de gringo. Rio de Janeiro, então, faz isso, né? Aparece um gringo, vai na praia, quer vender, vou vender, sei lá, uma latinha de cerveja por R$100. Aí a gente acha, né, gringo é otário. Otário é esse cara, que é um vendedor ambulante na praia, enquanto aquele gringo que ganha uma grana boa, vive num país de primeiro mundo, perdeu uma merreca de acordo com o dinheiro dele. E às vezes pagou R$100 e pagaria novamente. A gente acha que é muito esperto, construindo uma sociedade de baixa confiança, quando na prática nós somos o povo mais otário do mundo, porque nós temos uma potencialidade gigantesca para ser uma das 5 maiores nações do mundo, mas hoje nós estamos quebrados, nos arrastando, sendo vítimas do crime organizado. Mas a gente torce pro futebol, e lá a gente tem uma ginga. É isso o Brasil. Esse é o país mais otário que tem. E como nós aceitamos ser otários porque a gente acha que é malandro, a gente aceita que as piores pessoas, que são os malandros de verdade, levem a gente na flauta. Em tudo. Quando falavam que o bolsonarismo era composto por radicais, alguém aqui acha que alguém é radical no bolsonarismo? Levanta a mão se alguém acha que tem um radical no bolsonarismo. Ninguém é radical ali. Foram os seguidores dos bolsonaristas a irem para frente do quartel. Não foi um deputado eleito. Deputado eleito com salário pronto para ganhar? Com um monte de assessor? Não, aí não. Nicolas Ferreira, olha lá, aí o Xandão. Ué, vai para frente do quartel também, Nicolas. Olha lá à esquerda. Ninguém vai. O malandro não vai. Botou os tios, as tias para ficar tudo lá, tomando depois couro e sendo preso, indo parar no inquérito do Alexandre de Moraes. Políticos do bolsonarismo, nenhum é radical, porque são todos malandros, que entenderam como levar o voto dos seus pais, dos seus avós na flauta. Olha lá o comunismo, vai te pegar o comunismo, hein, ó, denunciei, tem um comunista aqui, ó. Tá falado, vota em mim, compra minha camisa verde e amarela, lancei uma corneta do Brasil. Olha, só viu o vinho do Bolsonaro? Pé direito, chinelinho deles, né? Isso aqui, essa gente fala que é patriota. Como a gente permitiu que uma gente que não vale nada pegasse a alcunha de patriota? Nós, quando derrubamos o PT, fizemos sacrifícios reais. Quando marchamos até Brasília, a gente marchou 1.100 quilômetros. Não para fazer showzinho, para fazer rede de cortes, mas para derrubar uma presidente, derrubamos. Depois, acampamos naquele mesmo Congresso Nacional. Depois negociamos com os políticos, não tivemos medo nem vergonha de negociar, porque o nosso foco era fazer história fazendo o que era certo. Só que o povo brasileiro decidiu se iludir com um malandro. O povo brasileiro viu um malandro, eu sou patriota, lindo, que olhos verdes cativantes. E se apaixonaram, como sempre se apaixonam. Vamos se apaixonar uma parte pela Michelle, Michelle... Difícil. Falam da Janja, mas ela fazia as mesmas coisas viajando pelo mundo com o maquiador dela. Ia no enterro lá da rainha da Inglaterra que morreu, tinha que levar o maquiador, sessões de foto em hotéis caríssimos.
Mas você vai xingar a Janja porque a Janja faz a mesma coisa de esquerda. Se você faz a mesma coisa de direita, não xinga. Mesma coisa o escândalo do Banco Master. Eu adoro lembrar que o site aqui do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, fez um grande documentário sobre o Banco Master, contando todo o envolvimento que a esquerda escondeu de vocês sobre o Banco Master. Ok, e toda a parte que envolve a direita, não vai falar? Eu gosto muito também que os de esquerda e o ICL fizeram a mesma coisa. Então reparem, não é porque sobre enfrentarmos os nossos adversários radicais do bolsonarismo. Radicais somos nós. Nós somos os radicais. E nós não somos radicais ideológicos. Nós somos radicais na nossa firmeza de caráter. Nós somos radicais na nossa capacidade de jamais vergar diante do fácil. E nós somos radicais em aceitar o óbvio e o certo. E nunca sucumbir ao incerto. Isto é o nosso radicalismo, é um radicalismo de caráter. Isso nos manteve vivo até aqui. E nós estamos conseguindo reunir pessoas do Brasil inteiro sob essa mesma bandeira. Tem esse rapaz aqui que veio do Ceará cobrir a gente. Quando eu estive no Ceará, eu encontrei, assim como eu encontrei aqui, pessoas com essa mesma verve, com essa mesma energia. Falando, eu trabalho aqui, eu não sou um cara do Bolsa Família, eu quero destruir facção aqui no Ceará. Nos ajude, Renan. E eu me senti cearense com eles naquele momento, assim como me sinto gaúcho com vocês nesse momento. Porque os melhores existem em todos os lugares, e como eu já repeti, isso aqui é a revolução dos melhores. Os melhores que precisam assumir os postos de poder nesse país. Porque onde há poder no Brasil, há alguém pior do que vocês. Me deem uma área e eu mostro. Judiciário, voltando agora para permitir penduricalhos no momento que o Brasil está absolutamente quebrado. Legislativo, absolutamente corrompido, com os números de emenda assustadores que nós temos, escândalos de corrupção espalhados por todos os partidos. Executivo perdido, sem planejamento, tomado por corruptos. Nada, absolutamente nada, do topo daquilo que a gente chama de Brasil presta. Mercado financeiro, atochar o Banco Master em todos os seus clientes. Tem muita gente que me fala, Renan, eu gosto muito da XP Investimentos. Eu sei o que a XP fez nos últimos 3 anos. A XP enfiou o Banco Master em todos os clientes e paga uma boa assessoria de imprensa para ninguém falar isso. Inclusive, só não ter falado disso agora, eu vou tomar uma notificação extrajudicial da XP, porque eles são muito rápidos em fazer isso. Mas venderam ou não venderam? Meteram o Banco Master atrás de vocês ou não meteram? Meteram. Talvez alguém que tem um XP deve ter recebido uma ligação, uma dica de um consultor. Olha, tá pagando bem esse Master. Então falo de mercado financeiro, falo de parte da imprensa que foi comprada. Isto é, lembra a revista Isto É? Eu estava checando agora, só para vocês entenderem como é o jogo. Eu estava checando, né, que alguém viu a conversa que vazou do senhor Daniel Vorcaro e com um aliado dele sobre tentar comprar a Malu Gaspar, a jornalista? Quem ouviu essa história, levanta a mão. Poucas pessoas. Isso é bem sintomático de que ninguém está falando de política. Malu Gaspar foi a pessoa que mais investigou no jornalismo brasileiro o caso do Master. Ela foi perseguida pela esquerda, foi perseguida por parte do jornalismo brasileiro, cancelada, e ela continuou. Pegaram o celular do Vorcaro e acharam conversas dela. Descobriram, falaram assim, vamos destruir a reputação dela, vamos pegar todos os empréstimos bancários que a gente tem como achar, vamos descobrir o carro que ela tem, a casa que ela mora, deve ter algum esquema, deve ter, sei lá, algum amante. E aí na conversa do Vorcaro com o rapaz, eles não vão achando absolutamente nada, eles vão desistindo, eles tiram onda. Coitada, essa aí tem um Up, que era o carro dela. Coitada, vixe, ela ganha acho que coisa de 20 e poucos mil reais por mês. Isso aí é uma idiota. E aí eles vão para assim, que tal a gente comprar ela? Vamos dar uma vaga na Isto É e a gente dá um adiantamento de 1,5 milhão de reais para ela se mudar para Isto É e ganhar um salário de coisa de 100 a 150 mil reais por mês. Eles estavam comprando a consciência da Malu Gaspar. Ela não aceitou. Veja, eu não acho que a Malu Gaspar um dia vai falar bem de nós publicamente. E eu nem espero isso dela. A Malu Gaspar só provou que era uma mulher que o Brasil tinha que se inspirar. Porque é tipo de mulher como a Malu Gaspar que as mulheres brasileiras tinham que olhar. E não pilantras e... Posso falar palavras feias? Tipo aquelas Virgínias e Deolanes, que são as mulheres que fazem cabeça da juventude. Não haverá uma mulher chorando na frente da casa da Malu Gaspar, que foi alvo dessa perseguição. Mas havia na frente da Deolane quando ela foi presa por envolvimento com o PCC e o Comando Vermelho. Porque esse é o Brasil que a gente vive. Pois bem, eu me toquei, isto é?
A Isto É, então, é que tava, era do Vorcar, o Vorcar assumiu, olha, é porque é nossa Isto É. Aí eu fui pegar, porque eu fui o primeiro na política a começar a gravar vários vídeos do caso. Outubro e novembro, os maiores vídeos que estavam divulgando o caso do Banco Master antes de ser o hit, era eu que estava fazendo. Aí eu vi aquelas matérias, MBL relações com Refit, MBL Refit, falei, deixa eu ver que site estava falando isso. Isto É. Falei, tá, o jogo é pesado. Eu recebi ligações no final do ano passado, de uma espécie de uma assessora de imprensa do Fabiano Zettel, dando a entender que eu poderia perder meus direitos políticos porque eu estava fazendo campanha antecipada e que ele queria me ajudar, queria conversar porque eu estava exagerando sobre minhas declarações a respeito da Lagoinha e dele. Eu não fico fazendo esses showzinhos tipo, tentaram acabar comigo. Porque não tentaram, eles só fizeram uma proposta ruim e eu falei, não. Tchau. Mas isso nos ajuda a entender o quão bizarro está o nosso país hoje. E o quão grande vai precisar ser o nosso esforço. Nós temos, hoje acho que é dia 1º de julho, é isso? Nós temos daqui até o dia 10 de agosto para ultrapassar os 10%. E nós temos daqui até o dia 10 de agosto para começar a ganhar a eleição e tomar o poder no nosso país. Nós precisamos fazer isso agora, não só porque eu terei condição com o nosso grupo político de colocar 4 ministros do STF, e junto com o Mendonça e um cara como o Fux estabelecer a maioria no STF. Já pararam para pensar nisso? Que a gente pode já no primeiro mandato ter maioria no STF, e aí usar essa maioria para corrigir o próprio STF, para colocar o STF dentro da caixinha dele, na boa, sem briga, sem falar, minha caneta é pesada. Minha caneta não é pesada. Também não será BIC, será apenas uma caneta que estiver à disposição, que eu não gosto muito de canetas. Nós vamos fazer isso. Já parou para pensar que pode ser também que nós chegaremos ao poder no começo desse ano, de 2027, e vamos ter a honra que o destino nos pôs para destruir tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, ou mesmo nas facções. Vocês têm facções sortidas, adorei os nomes das facções gaúchas. Bala na Cara, tem o V7, tem os Manos, e a minha favorita, os anti-bala na cara. Que eles são tão ruins, é tipo o anti-MBL, o ex-MBL, né? A função dele é ser um anti-bala na cara. Eu falei, pô, vocês não têm nenhuma personalidade? Tá, né? E eles também serão enquadrados no direito penal do inimigo, e vocês estarão livres dos manos, dos bala na cara ou coisas do tipo. Nós teremos a honra, se nós conseguirmos trabalhar nesses próximos 40 dias, de assumir o Brasil e fazer esse elemento e esse fato histórico. Nós teremos a honra de fazer as reformas sérias que vão resolver a economia brasileira, que é a PEC que foi protocolada pelo Kim Kataguiri. Eu me lembro, quando o Kim protocola essa PEC, ele fala, Renan, você não tem ideia da PEC toda que eu estou protocolando. E ele fez uma coletiva de imprensa gigantesca. E eu estava fazendo a live, e eu não tinha dado bola, eu falei, o Kim liga para cada coisa besta, né? É igual uns negócios de videogame dele, ele me convidou agora para uma feira de anime e tal. Deve ter alguma razão no que ele está fazendo. E eu pensei a mesma coisa na época. Aí eu fui ler a tal da PEC que o Kim estava tão empolgado. Era basicamente uma PEC que salvava, né, que na área da despesa economizava 3,3 trilhões em 10 anos. Ou seja, a PEC que resolve a questão fiscal. E o Kim, quando protocolou essa PEC, não tinha ideia que a gente estaria com o partido pronto, nem que a gente iria disputar a eleição, e nem que nesse instante a gente tem chance de disputar para ganhar a eleição. Mas é essa PEC que o Kim protocolou, que será o primeiro projeto que nós vamos passar ainda na transição para resolver a questão econômica do Brasil, para que eu possa ficar tranquilo com a questão dos juros, tranquilo com a questão da arrecadação, tranquilo com não deixar os brasileiros quebrarem, para que eu possa pegar uns helicópteros do Exército, para que eu possa falar com a FAB, para que eu possa no dia 5 de janeiro embarcar primeiro para o Ceará, depois para o Rio de Janeiro, para começar a eliminar um a um os membros dessas facções. Vamos falar em bom português, para que a gente possa purificar com o sangue dos malditos bandidos que mataram tanta gente brasileira o chão do nosso país. E é com essa palavra que eu vou fazer. O sangue deles será o tapete vermelho que o Brasil vai cruzar rumo a um futuro bom. Esse será o tapete vermelho. E eu falo isso com muito amor no coração. Não há nenhum ódio aqui. Há apenas uma constatação de que nós precisamos de uma guerra para nos unificar como povo. Uma guerra do Oiapoque ao Chuí, destruindo o mesmo inimigo que ferra a vida de todos nós em todos os lugares.
Eu não quero ver pessoas tendo que migrar de um lugar para o outro no nosso país, abandonar seus amigos, abandonar seus familiares, a sua comida, simplesmente porque viver em alguns lugares é impossível. Eu não quero ver essas pessoas, eu quero ver as pessoas felizes nas suas regiões, mantendo sua cultura, mantendo sua alimentação, mantendo seus familiares. Eu não quero ver mais essas pessoas sofrendo na mão das mesmas facções que do Rio de Janeiro, ao Ceará, à Bahia, ao Maranhão, ao Pará, destroem sonhos. As histórias que a gente viu são todas histórias comoventes de maldade pura, de destruição de famílias e da impotência da base da população brasileira em fazer qualquer coisa. Eu entrevistei, vocês viram aqueles meus vídeos em Melgaço? Melgaço é aquelas casas de palafita horrorosas, que tinha aquela mulher que tinha 8 filhos, que o marido, enfim, né, lá no Pará, na ilha do Marajó. Eu entrevistei muito uma casa, mas eu também entrevistei uma outra casa, não deu tantos views da outra casa. Mas a mulher da outra casa me contou a seguinte coisa: olha, meu filho tomou uma facada no bucho do filho daquela outra mulher que eu entrevistei. Porque ele é um faccionado, mas eu não posso falar pra ninguém. Ela teve que aceitar e conviver com a vizinha dela, cujo filho esfaqueou o filho dele porque ele é um faccionado. E aquela mulher só poderia aceitar aquilo. Ela era absolutamente impotente diante disso. Como a gente pode permitir que as pessoas fiquem impotentes diante de uma injustiça bizarra e o poder público brasileiro não faça absolutamente nada? Não há injustiça e não há crueldade assim, pior do que a falta de ação daquela pessoa que dispõe de poder. Quando você dispõe de poder para fazer justiça e você não faz justiça, você é mais injusto até do que a pessoa que perpetra a maldade. Você é pior. Um governo como esse atual, que se nega a proteger as pessoas, e mais, a vingar as pessoas da maldade que é feita contra elas, ele é mais perverso do que o bandido. Eu digo mais, o governo é igual a mãe daquele menino Henry Borel, que viu o filho ser morto e foi para o salão de beleza. A Janja está vendo o Brasil ser morto e foi para o salão de beleza. Esse é o governo do PT. Essas são as pessoas. Mas eu não paro neles. Não foi assim também no governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro passou quais leis para prender vagabundo? Eu tô vendo agora o Flávio Bolsonaro dizendo, não, agora prendeu, neutralizou. Sério, senador? Você teve 8 anos como senador para fazer qualquer coisa sobre o tema. Nunca fez nada. E quando foi deputado estadual pelo Rio de Janeiro? O que fez além de ser da base, do pesão? Roubando dinheiro dos próprios funcionários com rachadinha. Por que ninguém fez nada? Por que ninguém moveu uma palha? Por que só é assunto agora que a gente está concorrendo? Por que eles não se preocuparam em usar o poder para fazer aquilo que é correto e justo? Por que eles não declararam guerra contra o crime? Por que eles não enfrentaram os corruptos? Por que eles fecharam acordos e negócios junto com o STF? Por que eles participaram todos do mesmo escândalo? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são a mesma coisa? Por que o PT e o bolsonarismo são absolutamente a mesma coisa? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês e essa é a revolta que eu preciso colocar no coração de vocês. Por que nós vamos aceitar que a mesma coisa nos governe o tempo todo e a gente se sinta um otário num jogo de cartas marcadas? Eu não quero aceitar, vocês não podem aceitar. Não podem nunca aceitar, nunca aceitem, não aceitem a teimosia do seu pai, do seu irmão, da sua noiva, da pessoa que olha para você e fala, não, eu vou votar no Flávio. Não aceite, não aceite, é o seu destino, é a sua chance, é a nossa chance. Nós temos a chance de chegar lá e fazer algo que nenhum deles fez. É fazer ou morrer tentando, é fazer ou morrer tentando. É não se curvar diante de ninguém, é impor um impasse. Eu não vou chegar lá para fazer governabilidade. Se for para abandonar as nossas ideias, mas para permanecer no poder, eu saio do poder. Na marra, mas saio. Amém. Na marra, mas saio. Eu não vou vender o nosso projeto por governabilidade. É por isso que eu não aceitei convites de vices que quiseram ser nossos vices. É por isso que a gente vai com a chapa pura para a eleição presidencial. Não para não chegar lá e não conseguir governar, porque nós vamos conseguir e nós vamos dialogar. Porque, como eu disse para vocês, os brasileiros vão eleger uma série de ladrões que vão sentar lá no Palácio do Planalto comigo para botar uma faca no meu pescoço e falar, eu quero. Me dá o ministério, me dê. Que é isso que esses caras fazem. Nós não vamos dar o que eles querem. Mas se tiverem pessoas boas ali, vamos fazer uma composição para o nosso projeto. Porque a gente será obrigado a ceder, por quê? Porque os brasileiros vão votar em 300 ladrões na próxima eleição, com certeza. Isso é uma constante, isso é um dado da realidade. Haverá 300 ladrões eleitos pelos brasileiros. Não tenho a mínima dúvida disso. As pessoas falam isso. As pessoas falam e ainda ficaram bravas se você for discutir com elas. Este é o país que vai nos ser legado.
Só que se for para destruir o nosso sonho, vamos morrer tentando. Aqui não é Jair Bolsonaro. Aqui não é Jair Bolsonaro. Se eu estou concorrendo sem filho ladrão, é justamente para não ter desculpa nenhuma para ceder. Nós não vamos ceder em nada. Vamos fazer o que é certo. Não vamos procurar guerras inúteis. Não vou declarar uma guerra ao Congresso, uma guerra ao STF, só porque é legal mostrar que eu sou de sistema. Nada disso. Eu quero maioria para a gente destruir o crime organizado, fazer as reformas que a gente precisa fazer, botar nos países no trilho, resolver a questão das terras raras, realinhar o Brasil diplomaticamente e internacionalmente, tornar o nosso país uma das nações de primeiro mundo, fazer o Brasil ser em 30 anos uma das 5 maiores nações do mundo, porque nós podemos ser isso. Agora, se for para ficar no poder como um fim em si mesmo, não vou. Vou pegar a minha banda de rock e vou tocar em algum lugar. Esse é o pacto que eu quero fazer com todos vocês. Esse é o pacto. Porque o nosso foco não é o poder pelo poder. O nosso foco é botar o nosso nome na história. Ou morrer tentando. É colocar o nosso nome na história. Eu quero que as pessoas estudem quem foi Renan Antônio Ferreira dos Santos. Eu quero que as pessoas estudem e que tenham orgulho de mim como hoje minha mãe e meu pai têm, como meus amigos têm. Eu quero também ter orgulho de vocês por saber que nós vencemos essa batalha juntos. Que nós chegamos ao poder juntos, contra todas as expectativas. Contra todas as expectativas, contra todas as probabilidades, diante de todas as piadas que foram feitas a nosso respeito, todas as piadas, todos os risos, todas as tirações de onda. Veja, é porque a gente é muito ambicioso, a gente não quer parar onde a gente está. Hoje, ironia do destino, se nós só quiséssemos uma vingança contra esses Bolsonaro que tentaram nos prender e acabar conosco, se fosse hoje a eleição, esse vagabundo teria que vir beijar meu pé para eu falar uma declaração para ele apoiando ele no segundo turno. O que seria a maior das ironias? Eles que tentaram nos prender, têm que precisar fazer isso. Mas eu vejo isso como uma derrota gigantesca para nós. Absolutamente tudo. Volto a falar do meu grande herói, Alexandre. Quando ele cruza da Grécia para a Ásia Menor e vence os persas na primeira batalha, o grande rei da Pérsia falou, vamos fazer um acordo, se case com a minha filha, fica dono da metade do império, e seria gigantesco para ele. Assim como já é gigantesco para nós, ser o terceiro maior partido do Brasil já nas pesquisas, passar da tal da cláusula de barreira, ficar em terceiro nas eleições. O que o Alexandre fez? Mandou um emissário para o inferno, tomou o império dos persas, e depois conquistou todo o mundo conhecido. É isso que um homem disposto a entrar na história faz. E é isso que vocês farão junto conosco. Eu não vou dialogar com ninguém. Eu não vou negociar com nenhum deles. Eu quero só a vitória. É tudo ou nada. É tudo ou nada. É absolutamente tudo ou não é nada. Não queremos meias vitórias, assim como a gente não trabalha com meias palavras. Nosso sentimento não é pela metade. Não existe meio vencedor, não existe meio campeão, assim como não existe meio presidente. Se for para ser alguma coisa, que a gente seja sempre, sempre na vida por inteiro. Seja por inteiro, coloque o coração em tudo que vocês acreditam. É muito difícil o momento que a gente vem passando. A gente está fazendo campanha desde outubro de uma maneira extenuante. Extenuante, rodando o Brasil de carro, que esse homem aqui já sofreu, já correu comigo, quantos pneus trocados, quantas viagens longas. E aí uma hora o corpo começa a cobrar você, porque ninguém é de ferro. Você começa a cansar, o cérebro começa a falhar, eu começo a ficar com o raciocínio um pouco mais lento. E eu falo, droga, putz, não agora. Eu tive isso semana passada, falei, não agora, cara, tá faltando tão pouco. A gente não pode começar a falhar agora, não pode começar a ficar cansado agora, não pode começar a dar ansiedade, não conseguir dormir, eu tava assim. E aí, a gente começou, eu comecei a rodar no Rio de Janeiro e fazer os eventos sem dormir. Eu tive vários dias sem dormir. E eu consegui fazer. E deu certo. E aí depois eu voltei a dormir normal. E agora eu estou aqui no Rio Grande do Sul com vocês muito animado. Então a gente vai ter vários percalços. Vai ser muito difícil. A gente vai ser muito atacado. A gente vai recebendo todo tipo de ameaça de todo tipo de gente. A gente entrou num alvo muito grande porque a gente está mexendo já com interesses bilionários de pessoas bilionárias. Mas a gente não pode desviar, eu nem prefiro olhar para as ameaças que estão fazendo. Eu só preciso continuar andando, mesmo se a gente vai ficando tonto no meio do caminho. Porque é só assim que a gente ganha. É só assim que a gente ganha. Não haverá outra maneira para a gente ganhar. E em alguma medida, isso é uma lição sobre como a gente tem que se guiar na vida. Tá? Muita gente fala, mas foi fácil até agora, né? Eu ouvi essa.
Eu vi essa de um dirigente partidário. Não, foi fácil, porque o Renan tem facilidade em gravar vídeo e tá rodando o Brasil. Ah, sério? Poxa, políticos têm que ter facilidade em falar, afinal trabalham com a palavra, em rodar o Brasil eles têm jatinho. Não, eu tô entendendo o que foi fácil para nós. Fazer 6 rádios um dia, 7 rádios um dia, andar de carro, ser xingado, comer mal, dormir mal, perder completamente a vida pessoal, como nós estamos fazendo. Não estou reclamando, estou me sacrificando. Não, só é muito difícil. Só é muito difícil que o corpo começa a cansar. Mais do que o corpo, a cabeça começa a cansar. Imagina você falar as mesmas coisas todos os dias, nas mesmas entrevistas, receber as mesmas perguntas. Imagina você ter uma notícia ruim de bastidores, uma coisa horrorosa que está acontecendo, e você ter que ligar a câmera diante do jornalista e ter que estar todo glorioso. Eu estou muito animado. É difícil pra caramba. Não vai ser fácil. Nunca é fácil. E pra gente será necessariamente mais difícil. Mas eu acho que quando a gente vai fazendo as coisas do jeito que a gente acredita, de alguma maneira a gente vai chegar lá. É isso que eu sinto. Pode soar meio besta, mas quando eu encontro as pessoas ao redor do Brasil, falam, tamo junto, vamos ganhar. Essas pessoas achavam que a gente ia ganhar quando tinha 2%. Quem são essas pessoas? Quem são vocês? Sabe, quem são vocês que estão aqui? Por que vocês acham que vai dar certo? Eu não consigo entender a cabeça de vocês. Eu não consigo entender de onde vocês tiram isso. Mas aí eu converso e falo, acho que eles estão certos, eu vou fazer isso também. Então, às vezes, a gente não tem nenhum tipo de razão naquilo que a gente faz. Às vezes não tem um grande plano. Às vezes eu tento parecer que eu tenho um grande plano, que a gente sabe exatamente o que está fazendo em todos os detalhes. Falo, não, olha, meu plano é ter um partido pronto em novembro, aí aparecer na primeira pesquisa, aí ultrapassar os governadores, abater 10. Eu inventei isso tudo. Essa é a real. Eu só inventei uma sequência lógica, eu não tinha a menor ideia se isso vai dar certo ou não. Eu estou sendo muito, muito, muito sincero, porque às vezes acham que o Renan é um cara muito inteligente, que eu tenho... Não, eu só inventei isso numa entrevista e eu comecei a repetir em todas as outras. Nunca houve nenhum plano sobre isso. É apenas a gente continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e melhorar, e continuar, e melhorar, e continuar, até que as pessoas começam a reconhecer que está dando certo. Só que a miragem, que essa é a miragem no caminho. Porque no começo, quando você acha que você vai ganhar uma lição dessa, você só está na ilusão. E a miragem da ilusão, justamente foram as pessoas dizendo, meu presidente, vai dar. Eu tô com 1%, cara. Pô, vai dar? Então tá, então vai dar. E foi dando, e foi indo. Então, a gente está chegando no clímax. Meio que no momento em que a batalha final vai se aproximando. Em que nós que estamos arregimentando ao redor do Brasil, a maior de todas as tropas, porque sim, pesquisas agora e estudos que foram feitos por institutos mais diversos já mostram, a maior militância digital é a nossa. Maior do que a do Lula, maior do que a do Flávio. Ou seja, nós arregimentamos um exército no nosso país. E a gente se aproxima da batalha final com um exército de verdade. Eu me lembro quando a gente montou um partido, tem até um discurso disso. Eu falei, atenção pessoal, agora nós podemos lutar. O partido representa que vocês terão a armadura, terão as lanças, e todos juntos poderemos lutar. Mas o exército são vocês. E agora vocês estão armados, a gente está organizado, e a gente estará no grande jogo. E a única coisa que eu exijo é, naquele momento que, quando eu mesmo não acreditava, vocês me empurraram, agora eu empurro vocês. Agora a gente não pode nada além de ganhar. Convençam todos os seus amigos, convençam todos os seus familiares. Não tenham vergonha de divulgar nos seus stories, nas suas redes sociais. Nunca tenham vergonha. Não tenham vergonha do que nós estamos fazendo. Porque o que nós estamos fazendo agora já é histórico. Agora já é surpreendente. Agora já não estava no cálculo de ninguém. Agora já vai ter que entrar nos cálculos e gestões de risco de todo mundo, do mercado financeiro às pessoas que trabalham com política. Só que alguém aqui quer parar com as conquistas que nós já temos? Alguém aqui está satisfeito? Eu também não, então vamos ganhar essa bagaça. Eu faço parte desse movimento de reconstruir o nosso país, porque a gente já está na lona, né? Mas, Fernando, me preocupa muito, eu te peço desculpas, eu sei que o pessoal se empolga muito quando você fala em subir o morro e matar quem se opor a isso. Eu preciso te dizer que eu não acho que a morte é um bom companheiro. Eu, pessoalmente, sou completamente a favor da vida humana. Então, para mim é muito fácil, quando alguém me pergunta se eu sou a favor do aborto ou a favor da pena de morte. Não, eu sou a favor da pena humana. E eu acho que para o bandido, o faccionado, ao
ação de morrer é quase um presente para ele. É meio que um orgulho para ele morrer. O faccionado não é você, não sou eu. Eles não pensam, eles não agem, não têm os valores que você tem, você sabe disso. Eu acho que ofertar para eles alguma coisa como El Salvador ofertou, aí sim é um inferno para eles. Eu acho muito mais provável que você tenha sucesso e você vai estar lá, sem dúvida você vai estar lá fazendo isso, não duvide mais, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Mas eu acho que você ser visto como alguém que oferta a morte, vai ser ruim até para a tua própria campanha. Eu acho que eu gostaria de escutar de ti uma proposta assim um pouco mais bem acabada para enfrentar esse pessoal, que não seja a morte apenas. Muito obrigado. Eu concordaria com o senhor se no momento que nós começarmos a retomar as favelas, todas essas figuras se entregassem. E vai ser dada opção para eles se entregarem. Agora, muitos deles não vão se entregar. E aí eu não tenho outra opção a dar. É apenas isso que eu digo. Eu não vou sair lá, diante de um bandido que se entrega, falando para a polícia cometer uma execução. Não é isso. Mas eu sei que eles vão empreender combate. Mas é isso que nós estamos lendo. Mas eu sei que eles vão... Eu vou, se eles... Eu vou ser bem claro. Se eles empreenderem combate contra os policiais brasileiros, eles vão morrer. É isso. Não haverá outro caminho. Eu não falo isso com orgulho. Eu não falo isso com orgulho. Eu falo isso como uma constatação de um fato. E de que certas expressões de maldade, elas terão uma resposta que às vezes não é bonita, mas que elas precisam ter uma resposta. E essas pessoas, em alguma medida, estão procurando essa resposta. Não sei porquê. Eu não sei porque elas são tão más. Eu não sei porque elas querem arriscar a vida delas por uma facção criminosa, por um orgulho vão de matar e morrer por algo que não vale a pena, em absoluto. Eu sei disso. E eu gostaria que todos se entregassem para passar 40, 50 anos na cadeia. Agora, infelizmente, muitos deles não farão isso. Esse aqui é um homem que combate esses caras. Esse aqui é um homem que viveu trocas de tiro reais. E em todos os lugares que eu rodo no Brasil, a gente monta equipes de segurança formadas por policiais, e eu faço essas perguntas. Eles se entregariam fácil? Se eu mandar apenas drones, eles não vão se entregar. Não há lógica na cabeça deles, até porque eles são guerreiros. Entenda, os nossos inimigos, por mais covardes que sejam, eles são pessoas devotadas à guerra. Muitos homens, e a gente precisa entender isso porque isso é da natureza humana, muitos homens nasceram para guerrear. Boa parte desses rapazes que são tomados pelo tráfico, eles têm uma volúpia pela guerra. Eles têm uma energia que, se tivesse sido bem conduzida na pequena infância, na primeira infância deles, poderia ter sido transformada em algo bom. Poderiam ser esportistas, pessoas competitivas do ponto de vista profissional, serem soldados da polícia. Mas eles escolheram um caminho. E houve um ato de escolha, um caminho. E a única maneira, por vezes, de honrar um soldado, por mais perverso que ele seja enfrentando ele e derrotando ele. Essa é a única forma, às vezes, de respeitá-lo. Dar a ele o que ele quer. Às vezes, ele está procurando isso. Eu gostaria que eles se entregassem. Mas se eles não se entregarem, aí Deus escolhe o caminho deles. É isso, obrigado. A pergunta do cidadão e a resposta do Renan, ela me fez lembrar uma história. Eu estava de oficial de serviço na Brigada Militar, Renan, e fui chamado por um assalto, a mão armada com reféns. Eu cheguei muito rápido no local e o bandido não hesitou, presidente. Ele pegou uma balconista como refém e colocou o revólver engatilhado na cabeça dela. Senhoras e senhores, a elite de eleitores gaúchos e brasileiros que aqui está, eu não hesitei um segundo, presidente. Meu irmão aqui, policial, eu me apresentei para o bandido, imediatamente ele tirou o revólver da cabeça da refém e colocou na minha. Prestes a puxar o gatilho, presidente, eu disse, se tu puxar o gatilho, tu irá morrer, porque tu não sairá. A tua melhor opção é se render. Ele se rendeu e a brigada, presidente, me honrou com uma medalha por ato de bravura. Eu não fiz mais nada do que a minha obrigação.
decreto estadual 52.445, de 30 de junho de 2015, publicou a concessão dessa medalha. Este ato de bravura, reconhecido em decreto publicado na capa do oficial do Estado do Rio Grande do Sul, aqui está. Esta medalha por ato de bravura não é mais só minha, presidente. Com a permissão de 300 brasileiros da melhor qualidade moral e espiritual aqui presente, eu vou dividir ela, com a sua permissão, com o senhor. Deus abençoe Renan Santos, o próximo presidente do Brasil. A bravura deste jovem de 42 anos, de espírito milenar, esta bravura, esta coragem dele, é muito maior do que eu entendo como merecedor dessa medalha. Com a sua permissão, presidente. O candidato se emociona nesse momento aqui. Presidente, para receber a medalha dele. Medalha merecida, presidente. Merecida, merecida. Eu não tenho muitas palavras, porque eu não acho que eu mereça isso. Eu ainda tenho que me provar, eu ainda tenho que ganhar essa eleição. Então, eu só vou poder honrar ela e um dia realmente merecer o presente que você me deu depois de ganhar e a gente fazer o que precisa ser feito. De verdade, eu fui pego de surpresa aqui. Eu não sabia dessa história também. De verdade, eu não sabia. Eu não sabia mesmo. O senhor merece. Eu não mereço, assim, de verdade, mas eu vou fazer merecer, que eu acho que é isso que importa. Acho que o que você está fazendo aqui não é um prêmio pelo que eu sou, mas um desafio porque eu preciso ser. Muito obrigado, de verdade, de coração. Deus está com o senhor. Eu gostaria muito que o senhor fosse meu vice-presidente. De verdade. De verdade. De verdade. Eu aceito a missão. Isso claramente não é um conchável político, eu posso dizer isso para vocês. Acho que é uma das coisas mais espontâneas que a gente fez, mas que história, que momento, eu não sei o que dizer, eu realmente não sabia dessa tua história, e isso só joga um peso ainda maior naquilo tudo que a gente está fazendo. Muito, muito, muito maior. Vocês têm ideia, a gente não pode perder. A gente não pode perder. Não pode, não. Nós não podemos e não vamos. Nossa. Dou outro abraço. Bom, sei lá. Poxa. Fiquei um pouco constrangido. Vamos para a próxima pergunta. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.